que ainda não foi pago. A igreja está grande? Já. Essa obra já foi feita. Tem muita gente se salvando? Tem. Essa obra já foi feita. O reino de Deus está estabelecido na terra? Não. O povo de Deus entende perfeitamente a palavra de Deus? Não. O povo conhece o propósito que Deus teve neles antes da fundação do mundo? Não. Como vamos fazer para o povo entender isso? A igreja crescer? Pô, vamos ter que pagar um preço que não foi pago, porque se tivesse sido pago, a obra estaria feita. Mas para ter uma visão desse tamanho, para restaurar uma igreja que é apóstata, que é desviada, que ainda não tem conhecimento de Deus, não foi santificada, vai ter que pagar um preço que ainda ninguém pagou. E para pagar o preço que ninguém pagou, vai ter que passar pelos testes que ninguém passou. Visão, irmão, é o fundamento da coragem e o combustível da persistência. Uma pessoa se torna corajosa quando ela enxerga o que ninguém enxerga, quando ela vê o que ninguém vê, quando ela tem no coração dela a certeza que ainda ninguém tem. Ela é corajosa para enfrentar quem quer que seja. E ela tem um combustível, porque a visão, ela traz para você um combustível de fazer você ser persistente, 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 até acontecer aquilo que você precisa que acontecer. Glória a Deus. Visão é o que faz com que você vença o diabo. E ela é fruto do teu propósito. Como que eu vou conhecer o meu propósito se eu não conheço o meu Deus que me criou? Não, eu já conheço o Deus que me criou. E o que ele fala? Ainda não sei, vai ter que aprender. Como Deus pensa? O que ele sente? E como que eu fico sabendo disso? Através do que sai da boca dele. Porque o homem vive do que sai da boca de Deus. Porque o que sai da boca de Deus estava no coração de Deus, subiu para a mente de Deus, saiu da boca de Deus. Porque ele medita e sente e depois fala. E ele sente o quê? Amor. E ele pensa o quê? Na palavra, como falar que eu entenda. A coragem. Quem é o pai da visão? Eu já falei. Qual que é o pai da visão? É o propósito. Propósito é o pai da visão. E o filho da visão? A filha da visão é a coragem. Perseverança é a filha da visão. Porque uma pessoa de visão, uma pessoa que tem uma visão na vida, ela não para na porta, está caindo o mundo, irmãos. Ela já tem dentro dela aquilo que ela quer. Aquilo que ela quer. A partir do momento que você quer saber por que você foi criado, você vai chegar para o seu Criador e falar assim: eu não quero viver por viver, eu não quero ficar vivo só. Nada que Deus criou existe para existir. Tudo que Deus criou tem uma função. Nada que Deus criou é para ser bonito. A beleza é a coisa que Ele acrescentou naquilo que Ele quis fazer com uma função. Ele colocou a beleza para incrementar e mostrar a sabedoria dele. Mas nada que existe foi feito sem função. Tudo funciona. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão de existir. Inclusive você. Ninguém falou amém. Amém. Se você foi criado antes ou depois do teu propósito? Depois. Por quê? É a mesma coisa do cara construir esse microfone e depois saber para que vai fazer com ele. O cara faz o microfone, na primeira coisa, não, preciso de algo que o abençoado do Carlos Henrique vai falar e vai sair nas caixas de som. Como chama? Transdutor de energia. Sai energia sonora, entra aqui, transforma em energia elétrica, entra na mesa, sai na caixa de energia sonora maior. O cara teve que pensar. Ele pensou primeiro. Aí ele falou: vou fazer o microfone. E depois ele fez. O que nasceu primeiro? Você ou o teu propósito? Teu propósito. Primeiro Deus pensou: tem um problema lá na terra.
Vou fazer nele com as qualidades, com tudo aquilo necessário para ele realizar aquilo para que ele foi criado. Você não precisa ir atrás daquilo que você já tem para realizar. O pássaro, você não precisa ensinar ele a voar. E na realidade, muita gente fica que nem um pássaro, que é o filho da águia, fica lá naquela boa, né? Só comendo, e chega uma hora que a águia é esperta, você está começando a trabalhar com essa figura. Vai lá e vai tirando as penas, O que tem no fundo lá? O que tem no fundo do ninho da águia? Espinho. Vai tirando, e cai lá embaixo. Não é assim? Amém. Aprender a voar sozinho, você já tem a natureza. Pula, abre as asas e voa, porque Deus fez você com propósito. Então, se eu não tenho a revelação, o que a revelação vai trazer para mim? Visão. Porque na revelação da palavra eu conheço o meu propósito. Sem isso, cada um se desvia e aí fica aquelas reuniões que não tem propósito, não tem direção, não direciona a sua vida, fica um ajuntamento de crentes, ficam falando glória a Deus, aleluia, que não sai do lugar. O que é um preceito? É a ideia que Deus teve antes de falar a lei, que é o conceito. Olha para mim. Antes de falar, o que eu tenho que fazer? Pensar. Deus, ele é rei. Quando ele fala, a palavra dele vira lei. Antes dele falar, ele pensa. Isso se chama um preceito. Preceito é aquilo que o Davi fala: ensina-me os teus preceitos e viverei. O que Davi estava falando com Deus? Eu quero conhecer como teu coração pensa antes de você falar. Eu já sei antes de você falar, obediente. Não entenderam o que eu falei. Não entenderam o que eu falei. Você não entende. Por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não precisava falar para ele entender o que Deus queria dizer, porque ele tinha o preceito do coração. Antes de falar o conceito, ele já tinha o preceito. O que é uma lei? Uma lei é algo que foi instituída para que as pessoas que estavam desobedecendo obedecessem. Mas se não tivesse ninguém desobedecendo, não precisava instituir a lei, porque todo mundo já ia conhecer o preceito antes do conceito. Vou mudar para você entender. Não precisava do Antigo Testamento se o povo não desobedecesse a Deus. Por quê? Porque se eles não desobedecessem a Deus, não precisava de lei, porque a lei estaria escrita no coração deles antes de ser falada pela boca de Deus. É forte pra cima. Irmão, se você não estiver entendendo, você fala assim: pastor, já passou dos limites disso aí que você está falando. Quinta e última coisa que eu vou falar para você, que vem quando você conhece quem você é em Deus. Escreva aí: fonte. Fonte. Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz o quê? A Escritura é a lei. A lei é um conceito que veio de um pensamento, que é um preceito. Mas se você conhece o preceito do pensamento através da palavra que foi a lei, e entende quem você é dentro dele, e tem fé, abriu uma fonte de vida dentro de você, porque você agora sabe quem você é.